Boa noite a todas as famílias aqui presentes. Boa noite, Ana Paula, mais uma vez, agradecendo, né, a oportunidade de dar continuidade ao estudo desse tema, que se desdobrou em 2 encontros. Então, hoje nós vamos fazer um olhar mais aprofundado para o segundo setênio e daí em diante. As perguntas enviadas pelos representantes chegaram até a Ana Paula e aí nós combinamos que ela vai tentar responder algumas delas hoje, mas as que não forem respondidas serão enviadas depois por documento, né, no esquema pergunta e resposta, por e-mail, assim como as referências e links e sugestões de livros e vídeos que ela enviou. Então, eu passo a palavra, acho que a Ana vai trazer um verso para a gente também, para a gente abrir. Uhum. E aí é isso, boas reflexões para a gente. Uma boa noite de estudo. Tá joia. Obrigada, Thaís. Obrigada, pessoal, pela presença. Na verdade, eu já respondi a todas as perguntas que chegaram para mim, tá? Elas já estão por escrito. Aquelas que estiverem vinculadas ao trecho que a gente vai passar hoje, então, eventualmente, eu falo delas ao vivo, tá? E as outras, não é que elas não estão contempladas, elas estão, mas talvez não dê tempo de a gente tratar de todas, né? E se houverem outras mais, eu posso eventualmente receber da mesma forma como a gente fez, mas vou responder também a posteriori, tá bom? Então, eu queria convidar vocês a trazer ante o seu olhar anímico, ante o olhar do seu próprio coração, as crianças ou jovens que estão confiados aos teus cuidados. Você pode chamá-los de filhos, ou pode ser que eles sejam seus alunos, ou pode ser que eles sejam cuidados por você de alguma outra forma. Porque, no fundo, são essas crianças e jovens a razão de a gente estar aqui reunido. É por eles, né? Então, eu gostaria que a gente fechasse os olhos um minutinho e que esse verso, oração do Steiner, fosse aquilo que do nosso coração pode ressoar na direção do coração de cada um deles. Flua em ti a luz e possa penetrar-te. Eu sigo seus raios com cálido amor. Eu me demoro nos movimentos do teu coração. Que eles te sustentem, que eles te iluminem, que eles te fortifiquem. Eu quero reunir ante os passos que ainda darás na vida os meus mais amorosos e joviais pensamentos, para que eles se unam à sua vontade vital e ela, assim fortificada, se encontre cada vez mais por si mesma no mundo. Rudolf Steiner. Bom, então vamos começar. Nós fomos até mais ou menos os 10 anos, né? E eu vou voltar um pouquinho nisso, mas a gente vai agora buscando esses cornerstones, esses pontos marcantes dentro desse desenvolvimento da sexualidade, ali onde a gente tem eventos mais significativos, né? Então vai ter essa transição da pré para puberdade, da pré-puberdade para puberdade. Então, quando eles ingressam nessa fase, depois dos 7, 8 anos, eles começam a experimentar uma mudança no relacionamento no âmbito volitivo, né? As brincadeiras já não são mais faz de conta. Eles ganham metas que eles querem realizar, né? E aquele lado mais rítmico agora procura um alvo. Eles têm metas, eles têm objetivos. Nós vimos como por volta dos 9, 10 anos vai surgir esse primeiro reflexo, né, dessa diferenciação, uma vez que fisiologicamente os hormônios começam a preparar a silhueta do corpo e vão amadurecendo pouco a pouco os órgãos e a corporalidade para que, chegando lá nos 12, 13 anos, com a puberdade, então a gente tem essa diferenciação
sexual secundária completamente consumada. Então, um reflexo disso a gente viu é um distanciamento de meninos e meninas. Eles se reúnem por grupos de afinidade, podem surgir umas rusguinhas, é, uma certa animosidade, né, entre meninos e meninas, mas é aí também que surgem, em geral, os melhores amigos, as melhores amigas. Aí me surgiu uma pergunta sobre isso. Então eu retomo aqui. Alguém diz assim: sobre as crianças com essa idade de 10 anos, 11 anos, até onde as rusgas são consideradas dentro da normalidade? Como ter ou oferecer uma relação saudável entre os meninos e as meninas? Quando você indica que o comportamento deixa de ser natural da idade e se torna ofensivo entre os grupos, a ponto de gerar raiva de um gênero para com o outro. Quando empoderar meninas passa a ser falta de limite com relação ao respeito pelo próximo e pelos meninos. Então, quando a gente fala dessa uma certa animosidade, das rusgas que surgem, isso significa apenas que essa é uma expressão natural, né? Por ser justamente um reflexo anímico e comportamental dessas dinâmicas fisiológicas que a gente já citou. Então, a gente pode contar que isso aconteça, é esperado. Agora, não significa que a gente deva permitir que os ânimos se acirrem de qualquer lado, mirando o outro, né? E, na verdade, tanto como grupo como quanto indivíduos. Nada que beire o desrespeito deve ser aceito como tal, né? Não deve ficar sem consequência. Isso cabe a nós. Cabe a nós estabelecer os limites que vão distinguir um comportamento que a gente reconheça como socialmente aceitável daquele que não é aceitável. Agora, é muito importante e necessário que a gente pratique uma forma de dar limites com compreensão e com amor. Muitas vezes as pessoas castigam, e castigo assumiu uma conotação de punição. Mas castigo vem do latim castus agere, agir para tornar casto, puro, aquilo que, de alguma forma, se tornou impuro, que se tornou maculado na alma, né? Pelo mal que, de alguma forma, a gente provocou. Pode nem ter sido intencionado, mas foi o que resultou para aquele que foi impactado pelo efeito desse ato. Então, sempre que algo assim acontece, é preciso, de alguma forma, ter em conta, sondar o coração dessa criança e verificar aquilo que ela fez, o que que ela, aquilo estava respondendo a que intenção. Às vezes o comportamento é inadequado, né? Mas não significa que a criança quisesse o mal de um outro, né? Às vezes ela está defendendo a sua honra e dessa maneira ela, né, ela pode ter se sentido indignada por alguma coisa e responde dessa forma. Enfim, é preciso compreender. Não quer dizer que a gente vai acolher ou aceitar o comportamento da forma como ele resultou, mas é preciso compreender de onde ele vem e qual era a intenção e, eventualmente, uma necessidade legítima que se pretendia atender. E então é também importante, e aí vem a autoridade amada, reconhecer se nós, de alguma forma, através do nosso próprio exemplo, autorizamos essas crianças a agirem como elas estão agindo. Se nós, no nosso ambiente, como adultos, estamos, de alguma forma, emitindo com nossos comportamentos uma espécie de autorização tácita para agirem assim, porque a educação começa em nós. Então, nós precisamos, primeiro, assumir o compromisso de modificar em nós aquilo que, eventualmente, é uma referência que vai torta e permite que isso aconteça. Se a gente o faz, então a gente adquire esse lugar moralmente íntegro para poder interpelar essa criança e ajudá-la a reconhecer o efeito, a consequência do seu ato em um outro. Então, quando a gente ajuda ela a se colocar no lugar do que o outro viveu e sentiu, se a gente consegue, ou imaginativamente, ou fazendo um exercício de reflexão, né?
levá-la para esse lugar, mas às vezes não é igual, tem que ser o equivalente, né? O que que poderia produzir nela a mesma sensação que o que ela fez produziu nesse outro? E então, quando ela se dá conta disso, então ela mesma vai ter o desejo de duas coisas. Primeiro, que você reconheça que essa não era a intenção. Ela não queria ter machucado alguém, né? Ela não queria ter feito o mal que resultou. E que você saiba disso. E segundo, ela quer ter a chance de fazer melhor. Ela gostaria de ter a chance de então é, reparar aquilo, fazer diferente. Eu posso trazer um exemplo que aconteceu até com meu filho mais novo, exatamente com essa idade, né? Então, imagina, só que não foi necessariamente com o sexo oposto, né? Com meninas, mas só para dar um exemplo desse princípio, né? De como a gente pode cuidar. Então, imaginem que ele se junta com outros amigos e vai ao banheiro da escola e ali eles passam cola no tampo do vaso sanitário e ficam esperando, escondidos, em um dos boxes que alguém entre e sente ali, né? E na hora que alguém senta, então, naturalmente, dá, xinga enfim, eles percebem que alguém caiu na armadilha, né? Na pegadinha e começam a rir. E o outro que caiu na pegadinha imediatamente se dá conta que ele foi pego, que ele foi feito de bobo, de tolo e se sente muito mal. Bom, eu fui chamada à escola porque isso deu um rolinho, etc, etc. Como é que a gente lidou com essa situação? Então, vocês acham que o que ele queria era fazer o outro se sentir diminuído, ridicularizado, humilhado? Era essa a intenção que se tinha? Certamente não. A intenção que havia era, na verdade, se sentir socialmente incluído com aqueles outros, queria se sentir o tal, né? E ter, de repente, uma ideia genial que vai divertir todo mundo. Só que a gente se divertir às custas de um outro é algo que fere a dignidade, é algo que viola o respeito. Então, se a gente chega para ele e coloca como seria se fosse você a se sentir exposto, pego e feito de tolo, como seria? E talvez essa situação nem tivesse o poder de ser percebida por ele da mesma forma. Então, eu posso recorrer a algo que o faria se sentir assim. E faço que ele reflita assim. Então, quando ele se vê nesse lugar de produzir um estado de humilhação, de desrespeito, não era isso que ele queria. Não foi para isso que ele fez, mas resultou. E não só ele desrespeitou aquele menino, que nem era colega dele, mas né, um outro menino, como também a pessoa que cuida de manter o vaso sanitário sempre limpo, para que todos possam usá-lo com conforto. Então, na hora que a gente olha para as consequências e o outro se dá conta, ele cai em aflição. Quando ele cai em aflição e sente a culpa, nesse momento, é importante que a gente interpele a criança e, novamente, faça a distinção entre o ato, que foi inadequado e exige uma reparação, do ser essencial. Então, há uma máxima cristã que diz assim: detesta o pecado, mas ama o pecador. Então, a gente precisa agir de tal forma que eles venham a reconhecer que não há nada, nada que eles possam fazer de errado que diminua o nosso amor por eles. Isso é que é o verdadeiro significado de um amor incondicional. Então, o amor está lá presente, intacto. Não depende de você fazer certo ou errado, de você fazer feio ou bonito. Mesmo que você erre, você continua sendo amado. Agora, eu manifesto o pesar por esse ato. Isso não foi legal. E essa pessoa agora está triste. Ela está chateada. Como é que a gente vai poder compensá-la? Se você produziu uma tristeza, se você feriu a dignidade, como é que você pode compensar? Como é que você pode restaurar de alguma forma, né, o estado de alma do outro? E com a senhora que mantém o ambiente sempre limpo, o trabalho dela também foi desrespeitado, né?
Então, ele foi ter com aquele menino, a gente marcou um momento de ir diante do menino, dele não apenas se desculpar, mas oferecer para ele um dia de brincadeiras em casa, né, alguma coisa assim. E com a senhora ele foi fazer, para Dona Dalva, ele foi fazer biscoitos, fez uma cartinha, ele não queria entregar, queria que outra pessoa entregasse. Não, fomos lá perante ela, pedir desculpas, reconhecer o erro e oferecer para ela algo que pudesse, de alguma forma, compensar dentro das suas possibilidades. Então, no fundo, o que cabe é ensinar a respeitar, mas não punindo, e sim dando a referência, né? E é preciso que a gente leve o outro a sentir a consequência dos seus atos, porque é a consequência que educa. A bondade não pode surgir por coação. Não é porque um outro determina que deve ser assim, mas porque ele sente o mal que não queria ter feito, mas fez, e agora tem o desejo de fazer o bem que cabe, porque eu não posso desfazer o que eu fiz. Mas é como uma balança, né? Então, se eu depositei um mal, né, um peso de um lado, num dos pratos da balança, ela pende para esse lado. Então, eu preciso agora colocar algo que seja um bem equivalente ou maior, para que a balança novamente restitua o equilíbrio, tá? Faz sentido para vocês que a gente se conduza assim? Bom, então essa foi uma das perguntas, né? Bom, nessa época, a atividade agora é de conquista, principalmente por parte dos meninos. E como eles vão entrar em jogos de medir forças, né? Às vezes isso parece que toma uma conotação agressiva, mas não é que exista uma intenção agressiva. Mas eles têm necessidade de medir sua capacidade, sua força. Então, eles entram, às vezes, em lutas corporais, em brigas, eles estão se desafiando, desafiando a própria força, a própria capacidade e, sobretudo, eles estão, ó, com a volição e a energia borbulhando, né? Então, a gente precisa cuidar disso, não indo contra isso, mas absorvendo essa força, tomando isso e canalizando de uma maneira adequada. Então, nos meninos cresce um anseio que, se a gente puder cooptar e levar para aventuras, para desafios, então esse elemento social pode despertar com a consciência da vontade. Então, essa energia precisa ser construtivamente canalizada. Não foi por outra razão que, por exemplo, muitas escolas, Waldorf, no sexto ano, assumiram e implementaram dentro do currículo a questão do circo, né? E que, claro, também traz para as meninas, mas é algo que desafia, sobretudo, essa força e volição assim transbordante dos meninos. Então, tudo que a gente puder propor, e isso não diz respeito apenas à escola, né, às famílias, e principalmente às famílias cujos meninos são amigos, né? Excursões, escaladas, trilhas, acampamento, escotismo, tudo que for esporte da natureza são boas opções para absorver essa energia. Porque quando a energia não está bem canalizada, então ela pode sobrar ou para arruaças que vão, né, criar questões dentro da escola, ou também para isso que pode ser mal direcionado e produzir também esses atos de desrespeito. As meninas nessa época, por conta dessa diferenciação, na verdade vão assumir um comportamento que tende mais para a interioridade. Então, elas tendem mais é, a buscar se reunir com as amigas. Tem a coisa do diário, tem aqueles momentos que elas ficam lá no seu tititi, às vezes, né, com risos, e, enfim, num espaço onde elas elaboram aquilo que sentem, aquilo que elas veem e as suas fantasias, mas elas estão mais envolvidas com esse mundo interior, né? Então é preciso também promover que haja uma cumplicidade saudável, mas equilibrar essa tendência a elas se reunirem isoladamente e procurar um interesse pelas necessidades de outros, um interesse muitas vezes pelas dores do mundo. Acho que a gente já falou isso
brevemente da outra vez. Então, aqui eu só estou pontuando que, do ponto de vista anímico e comportamental, nós vamos ver essa diferenciação também se mostrar nisso. As crianças do sexo masculino, os meninos, vão estar explodindo de energia. E as meninas que, inclusive, amadurecem mais cedo, vão ter uma tendência ao cansaço, à fadiga, ao sono, porque elas já estão num processo mais acelerado do que eles, de grande transformação metabólica, hormonal, e já estão experimentando aquele estirão. Então, como tem uma grande atividade de metamorfose e crescimento dentro do corpo, isso também traz para elas uma queda no desempenho físico, né? E a menos aquilo a não ser aquilo que realmente elas tenham uma grande motivação para fazer, elas tenderão até, vamos dizer, estão menos dispostas, menos disposição física para exercícios e essas coisas. Então, fisiologicamente, como a gente disse, elas vão amadurecer mais cedo. Isso também traz impactos na sua disposição interna. Essa vitalidade está sendo absorvida pelo crescimento, elas se cansam mais facilmente e também tem uma labilidade, uma oscilação de estados de humor, às vezes irritabilidade ou hipersensibilidade. E com a menarca, isso tende aos poucos a se regular. Então, nós até já mencionamos, né, que a gente pode apelar aqui agora para estas relações belas que podem existir entre astros no céu e forças que se desenrolam em funções dentro do nosso organismo. E mencionamos, no caso da menina, a questão do ciclo ovariano com o ciclo lunar. Nós vemos como a lua tem a ver com as marés e com as forças de crescimento. E precisamente são estas as forças que também, introjetadas no organismo, são movimentadas, né, através desse ciclo. Então, tem muitas histórias lindas, essas são algumas referências, elas seguirão e serão depois entregues a vocês para poderem explorar melhor. No caso dos meninos, então, embora isso venha um pouquinho mais tarde, né? Eles também vão experimentar algo que é o equivalente da menarca. Será a semenarca, semenarca de sêmen, né? Então, em geral, a primeira ejaculação, muitas vezes a primeira ejaculação acontece numa poluição noturna, ou às vezes através do ato da masturbação, que muitas vezes eles também têm essa prática quando chega a essa idade, né? Então é natural, é bem esperado que isso aconteça, mas o fato é que eles vão ter essa experiência de uma primeira ejaculação. Essa é a semenarca. Também houve uma pergunta sobre isso e de como a gente pode prepará-los ou cuidar disso. Daqui a pouco eu vou entrar nas imagens com as quais a gente também pode abordar os meninos. Mas quem fez essa pergunta também pediu referências de livros ou como a gente pode falar sobre isso. Então, aqui vão algumas referências e de como elas são trabalhadas, tá? Quando eu trabalho com os jovens, e já fiz muitos trabalhos, desde dentro de sala de aula, a pedido de professores, quando eu comecei em 2008, sobre esse tema em particular, eu passei 2 semanas na época de antropologia com o 8º ano, do professor Alfredo Heingans, na Rudolf Steiner. Então, foi uma semana para reprodução humana e uma semana para sexualidade. E foi uma experiência bastante emocionante, onde eu aprendi muito também. E uma das coisas que a gente trouxe para eles, ainda quando a gente estava tratando justamente da parte da reprodução, mas preparando o que mais tarde a gente ia abordar em termos de sexualidade, a gente foi fenomenologicamente percorrendo tudo isso que a gente pode observar como diferenciação que assumem os corpos configurados como de uma mulher ou de um homem, né?
Então, a gente vai compondo esse quadro que agora está completo diante de vocês através de perguntas, e eles mesmos sabem disso. Mas acontece algo diferente quando a gente pode tabular e perceber qual a tendência ou padrão que subjaz a isso que a gente agora vê é, diferenciado. Então, por exemplo, no homem e na mulher, tendo mais ou menos uma mesma estatura, haverá diferença de peso? E sim, a gente sabe que no homem o esqueleto é mais pesado, ele é mais mineralizado. A mulher tem um esqueleto mais leve. Então guardem isso: peso, leveza. A estrutura do homem não é só mais pesada, mas tende, né? Claro que existem exceções, mas homens tendem a ter a estatura mais elevada, mas, sobretudo, as formas angulosas, enquanto o corpo da mulher assume formas curvilíneas. As formas esféricas lembram o cósmico. As formas retas, angulosas, têm a ver com as forças terrenas. A musculatura mais desenvolvida no homem, né, que vai inclusive forjar uma situação de mais força, isso como tendência constitucional, né? Obviamente que isso pode se diferenciar dependendo das práticas que eles assumem, inclusive de musculação e tudo mais, mas via de regra, o homem tem a musculatura mais desenvolvida e a mulher vai ter mais tecido adiposo. E, vamos dizer, colocado estrategicamente para justamente oferecer uma silhueta mais voluptuosa, cheia de curvas, né? O homem tem o tórax e os membros mais avantajados, mais desenvolvidos. A mulher tem mais a bacia e a cintura pélvica. Então, se eu tomar o homem com o tórax e as espáduas, né, a cintura escapular mais larga e o quadril mais estreito, é como se eu pudesse ver um triângulo que aponta para baixo. Enquanto na mulher, com a bacia mais dilatada e os ombros mais estreitos, é como se eu tivesse um triângulo que aponta para cima. No homem, no menino, a voz fica mais grave. As meninas também vão experimentar uma mudança de voz, porém a voz permanece mais aguda. Nele, os órgãos genitais estão mais próximos da terra e estão mais fora do corpo. Nelas, os órgãos genitais estão na intimidade e não têm movimento. Os gametas, o masculino, o masculino tem pouquíssima substância, mas tem grande mobilidade, cabeça e cauda. O feminino tem muita substância e é inclusive uma célula visível a olho nu, como se fosse assim o tamanho de uma cabecinha de alfinete, né? Ali a gente vai ter, no caso do gameta masculino, então um ponto e uma cauda, cabeça e cauda. O outro, o óvulo, é todo esférico, né? E muito grande. Então, vocês vão vendo de novo as retas, as curvas. Aqui, eles são produzidos aos milhões a cada ejaculação. Na mulher, apenas um óvulo amadurece e é lançado do ovário para as trompas a cada mês. Ora, num mês de um lado, do outro mês o outro. Os espermatozoides são extremamente ágeis e vão ao encontro do óvulo para fecundá-lo. Já o óvulo não tem movimento próprio, mas ele tem receptividade seletiva. Enquanto o espermatozoide é ágil e ativo com movimento, o óvulo não tem movimento, mas é ele quem vai, de certa maneira, selecionar o espermatozoide que conseguirá penetrá-lo, né? E nós vamos ver uma diferença, usualmente, na forma de pensar. O pensamento mais lógico, racional ou o pensamento mais prático, intuitivo. Vocês percebem que tem um padrão mais leve, mais com formas que lembram o cosmo, a voz mais aguda, quer dizer, que permanece mais em cima, o triângulo que aponta para cima, a base embaixo, aponta para cima, né? Então, é como se a gente tivesse na mulher um ser que é menos encarnado e no homem um ser que está mais profundamente encarnado, que está mais profundamente entretecido aos processos terrenos. Então, no ser feminino tem algo mais aberto ao celeste, no masculino tem algo mais vinculado
ao terreno. E isso tudo está já demonstrado desde o que a gente pode perceber na forma e nessa fisiologia. E aí, se a gente percorre as imagens, as representações pictóricas na arte, na mitologia, tudo isso vai sendo corroborado, a gente vai percebendo esses padrões, né? Bom, isso tudo vai preparar uma outra percepção de que, no fundo, há uma inversão entre o que acontece no, no âmbito do corpo e da sua organização vital, e no âmbito da alma e na minha expressão enquanto individualidade humana. Então, assim como eles também conhecem o símbolo do Yang e Yin, que tem exatamente a ver com masculino e feminino, como forças. Nós não estamos falando de homem e de mulher, estamos falando de força masculina, que vigora na alma, e força feminina, que vigora na alma também, né? Mas como elas se expressam quando o corpo assume uma polaridade e é configurado segundo a sua característica, a característica da força masculina ou a característica da força feminina. Então vocês veem que no Yang e no Yin, um traz a polaridade oposta no seu íntimo. E isso também acontece conosco. Todo homem carrega em si a força feminina e com ela edifica o órgão para a sua expressão anímica, para a sua maneira de pensar e se expressar. E na mulher é o contrário. É daí que vem esse conceito que o Jung, por exemplo, manifestava como animus na mulher, anima no homem. Então, em todo corpo sexuado com a forma masculina, há complementarmente um corpo vital, né, o etérico, as forças vitais, que tem a polaridade oposta. A alma é masculina e feminina a um só tempo. Mas parte das suas forças vai poder se expressar e ser vertida através do corpo, e a outra na sua expressão anímica, espiritual, pelo etérico, pela polaridade etérica. Então, a gente vê nessa diferença da forma de se expressar, com pensamentos, por exemplo, vocês veem, enquanto a mulher é super econômica, um óvulo a cada mês, e o homem a cada ejaculação, milhões de espermatozoides, não estou nem falando de um ciclo mensal, estamos falando a cada ejaculação, né? Então, agora, quando se trata, por exemplo, vou usar de uma situação meio caricatural, mas eu acho que ela é, é fácil de a gente perceber, né? Se vocês têm uma reunião de classe, né? E de repente apenas um dos cônjuges pode ir. Digamos que foi o marido, o pai. E a mãe então indaga, né, dele quando chega em casa, como foi a reunião? Foi boa, ponto. Quem é econômico agora? Se fosse o inverso, pode ser que ele nem se interessasse muito em perguntar, mas se ele perguntar, agora quem é que vai ter milhões de palavras para dizer o que aconteceu, né? Então, agora, na hora de pensar e de se expressar verbalmente, em geral, a mulher é que tem 300 a 500 milhões de palavras, e ele é bem mais objetivo, talvez mais lacônico, mais conciso, mais sintético, né? Então, aquela dinâmica que a gente vê na corporalidade, ela se inverte na hora da expressão anímica. Vocês reconhecem isso como um fato? Como algo que acontece, né, entre nós? Isso é sim? Isso é não? Tá. Então vamos voltar lá. E aí a gente pode introduzir para eles, né? Assim eu fiz com eles, e eu já esbocei um pouco isso com vocês quando falei que a gente pode apelar a elementos que eles recebem já desde o terceiro ano, né? Só que ali essas imagens que eles iam recebendo não eram significadas. A intenção de significado vive no coração
dos adultos que compartilham essas imagens, os professores, os pais, quando podem também acompanhar isso em consonância, né? Mas disse para vocês, assim como a gente tem na Terra, as rochas são os ossos em nós, aquilo que, como cobertura vegetal, o manto de plantas, né? Tudo que em nós também vegeta e cresce, né? E se transforma e se reproduz. Assim como são os animais, os nossos sentimentos, sensações, instintos, e assim como os astros no céu, os órgãos dentro de nós. Então, nós já fizemos um pouco essa relação da terra, né, com o elemento feminino. Então, assim como o homem está para a mulher, a gente poderia dizer o sol está para a terra. É o homem quem impulsiona um processo de gestação. É ele que impregna com o germen de vida masculino e inicia o processo, né, através desta fecundação. Então, tem início a gestação, mas é a terra quem ingesta, assim como a mulher. É a terra que recebe a força do sol, o calor, a luz, sem o qual a vida não poderia existir na Terra. Então, ele é que irradia e fecunda, né? Mas o âmbito que zela, que recebe e gesta essa vida é a Terra, né? Então, o Sol não é essa esfera de gás incandescente como a gente vê nessas fotos dos grandes telescópios, né? Isso é apenas o centro do qual irradia uma força, e o Sol, ele vai até onde a sua força vai. O Sol, na sua luz e calor, ele é elástico. Há astrônomos que dizem que o Sol é como um lago de energia, onde boiam os planetas. Então, o Sol irradia por todo esse espaço e tudo isso ele abarca. Ele tem essa dinâmica de força radiante, assim como acontece na manifestação física corpórea do menino, do homem, né? Desse impulsionar e do irradiar o processo da vida. E assim como a lua e a sua relação com os processos reprodutores femininos pode ser comparado ao gameta, né? Aquilo que é a mulher, nós estamos comparando com a terra. Aquilo que na mulher é o gameta feminino, a gente pode tomar na relação da terra com a lua, né? A própria lua foi expelida da terra. Olha, se vocês veem, essa é uma foto de microscopia eletrônica, né, de lâmina de histologia, onde a gente vê um ovócito. Isso é o óvulo. Quer dizer, esse é o óvulo, com essa camada que o envolve, que vai ser rompida. Esse é o ovócito propriamente. Vejam a lua, até na sua aparência se assemelham. E com o espermatozoide, a gente tem uma relação bem parecida com o que a gente vê no céu como cometa. Os cometas são resíduos da nébula solar, algo que se expandiu e ficou depositado como que numa nuvem, a chamada nuvem de Oort. É como se fosse poeira cósmica do Sol, sabe? Aquilo que dele se desprendeu e, e congelou. Mas de tempos em tempos é atraído gravitacionalmente pela força do Sol, pelos campos de radiação do Sol, e então cruza o céu numa órbita. E aí incandesce aquele núcleo, que se torna a cabeça luminosa com a cauda por conta dos ventos solares. Exatamente como a gente tem um espermatozoide, cabeça e cauda. Vocês estão vendo? Essa é a nuvem de Oort, é assim que os astrônomos colocam a coisa. Aqui a gente tem como o Sol, as órbitas dos planetas e relativamente distante, mas envolvendo tudo isso, está o resíduo dessa nébula solar. É assim que é chamado, e quem quiser estudar um pouquinho de astronomia vai ver isso. E de tempos em tempos eles são atraídos e cruzam então o céu, mas sempre conforme sopram os ventos solares, a gente vai ver cabeça e cauda. Então, nós vamos ver que há processos
que se passam, né, em regiões celestes ou no cosmos, que reproduzem as mesmas dinâmicas daquilo que acontece para nós também no na nossa corporalidade. E curiosamente, é assim que esse processo que nos meninos vai acontecer da ejaculação, da poluição, né? E que vai acontecer também num estado de excitação sexual para iniciar um ato sexual, como é que isso acontece, né? Então, o órgão masculino ele normalmente não está ali preenchido, engurgitado do sangue, mas quando o sangue vem atraído, seja pela estimulação, vamos dizer, neurosensorial, no sentido de um estímulo que produz a excitação, né? Então, haverá um acúmulo, uma atração de sangue que vai preencher no pênis aquilo que aquelas estruturas que a gente chama de corpos cavernosos. E por isso o pênis ganha essa postura de ereção, né? Então, essa força radiante, né? No nosso corpo, o sol é como o coração. Ele envia o calor que percorre o nosso corpo através do sangue. Ele envia calor, vida, nutrição, oxigênio. Então, ele vai assim até os confins do nosso corpo e retorna, exatamente como a luz e o calor do sol. Então, aquilo que vai com essa dinâmica e que preenche, né, o órgão masculino e o prepara para essa postura onde ele também vai irradiar germen de vida. Então, assim como a gente pode ver a relação entre as forças cósmicas em processos da Lua e da Terra para a mulher e o feminino, a gente pode reconhecer estas relações também entre processos do Sol e dos cometas. Vocês talvez saibam disso, outros talvez não, mas são os anos em que cometas cruzaram os céus é que a gente tem as melhores safras de vinho. E isso tem a ver com estes impulsos do sol na maturação da uva, daquilo que, como sumo da videira, é absorvido desde a terra, né? E amadurecem as uvas mais doces que vão produzir, então, os melhores vinhos. Enfim, há uma série de outras coisas que a gente poderia relacionar, e no caso deles, a gente leva. Mas aqui só para trazer para vocês, e vou enviar referências por escrito, que pontuam e fundamentam melhor para vocês entenderem como isso pode ser comunicado a eles. Tá bom? Deu para entender essas relações? Como um e outro se assemelham? Bom, então quando chega esse momento, faz parte não só que a gente possa ter essas conversas que preparam para aquilo que está por vir e que de imediato a gente vai pressentindo através de sinais mesmos, né? Então, à medida que o corpo deles vai se modificando e se preparando, esta é a evidência física do nascimento do que a gente pode chamar corpo dos desejos, também chamado na antroposofia do corpo astral. E ele tem, assim, uma dinâmica que daqui a pouco a gente vai explorar da polaridade, né? É muito importante que a gente não apenas tenha os nossos momentos íntimos, o pai, sobretudo, com o menino, né? Se a relação permite isso, às vezes acontece também de ser com a mãe. Mas as meninas, em geral, têm mais intimidade com a mãe e os meninos vão estar mais confortáveis e à vontade com os pais. Então, há certas conversas que vão precisar acontecer um pouco antes desses eventos eclodirem, né? Sinalizando a maturidade sexual e reprodutora deles. Mas, para além daquilo que a gente também vai trazer, é importante pensar na dimensão comunitária e talvez em ritos de passagem, que em outros tempos e em todas as culturas sempre existiram, como formas de emoldurar o ingresso numa nova fase de desenvolvimento. E, de fato, o nascimento desse corpo de desejos vai prenunciar
vamos dizer, a emergência, o surgimento de novos princípios regentes da nova fase de desenvolvimento. Eles vão mudar no seu jeito de ser, de se comportar, de perceber, de se relacionar. Então, é preciso que a gente conheça também um pouco disso e que a gente possa aportar de uma forma vivencial, em conversas, em ritos, algo que apoie aquilo que eles estão vivenciando. Eu vou voltar a isso daqui a pouco, mas eu queria dar uma referência de como a gente pode trazer sobre isso, sobre o amadurecimento desses órgãos, sobre a função que eles cumprem e sobre sexo, né? Como é que a gente pode trazer um pouco sobre isso? Então, eu peço licença agora a vocês para trazer uma carta de Rubem Alves, de uma coletânea que ele publica com o título E aí? Cartas para os adolescentes e para os seus pais. E ele fala da forma como a gente deveria buscar falar. Aqui eu não estou dizendo para vocês copiarem e colarem, tá? Não é para você ler isso para o teu filho, mas para você se sentir inspirado pelo espírito dessa fala que tem relação com a forma pela qual nós deveríamos nos conduzir, ou seja, trazer o mais possível as coisas ainda de uma forma mais imaginativa. Então, o Rubem Alves diz assim: sexo é coisa muito simples. Eu explico o essencial em poucas linhas. Mas para que as explicações expliquem, é preciso começar no lugar certo. Quem começa explicando o sexo, falando sobre sexo, explica errado. Sexo não começa nos genitais e nas coisas que eles fazem. Para se entender o violino, há de se começar com a música. Para se entender o sexo, há de se entender a música que ele toca. Numa orquestra, são muitos e diferentes os instrumentos. Cada um produz som de um jeito. Basta comparar um flautim com uma tuba, mas todos tocam a mesma música. Todos querem produzir beleza. E o corpo também é assim como uma orquestra. São muitas as suas partes e diferentes, mas todas tocam a mesma música. A música que o corpo quer tocar se chama prazer. Freud disse, mas não foi novidade ou descoberta, ele só fez repetir o que muitos pensadores e poetas já tinham dito antes dele. Ele só fez lembrar aquilo que já tinha sido esquecido. Os instrumentos da orquestra corpo são os seus órgãos. Os órgãos, todos eles, têm uma função prática, são instrumentos. Os olhos nos servem para ver. Eu vejo o caqui vermelho no caquizeiro. Se eu não tivesse olhos, o meu corpo passaria a 1 metro do caqui indiferente. Mas os meus olhos veem. Eles veem e aí a alma no corpo deseja. Eles querem comer o caqui, mas olho sozinho não come nada. O corpo então convoca um outro instrumento, a mão. Ela se move, segura o caqui, leva-o à boca. A boca é outro instrumento. É o órgão que serve para introduzir dentro do corpo aquilo que estava fora. Daí a boca mastiga. E os dentes são como pilões. Os ouvidos penetram no mundo dos sons, onde os olhos já não entram. Ouvimos o despertador, o telefone, as notícias no rádio, as sirenes da ambulância. O médico ouve as batidas do coração. Já o nariz, por sua vez, nos abre o mundo dos cheiros, onde nem olho nem ouvido alcançam. E o cheiro bom nos seduz à aproximação, como as flores do jasmim, um perfume gostoso, o churrasco. Já os fedores, utilíssimos, nos dizem que algo não está bem. Por exemplo, alguém deixou o gás aberto, perigo de explosão ou envenenamento. Mau hálito, e deve ter alguma coisa errada com a boca ou o estômago. Chulé, sinal de fermentação e micose no pé. Isso que eu disse desses órgãos vale para todos. Todos têm uma função. Além disso, esses mesmos órgãos e membros são lugares de prazer. O olho tem prazer vendo o caqui, vendo o pôr do sol,
vendo o rosto amado, vendo uma pintura bonita. Os meus têm deleite especial nas telas de Monet. Pelos ouvidos entra a música, o ruído da chuva, o repicar de sinos distantes. Na boca, os prazeres do vinho, do peixe grelhado com alcaparras, da jabuticaba. Enfim, cada órgão sente prazer de uma forma especial que lhe é peculiar. E entre os instrumentos dessa orquestra corpo também estão os órgãos sexuais. Como os demais órgãos, eles podem ser fontes de prazer. Os prazeres do sexo são variados. Vão desde uma sensação muito suave, que mais parece uma coceira de bicho de pé e que chega a provocar riso, até um prazer enorme, uma explosão vulcânica, a qual a gente dá o nome de orgasmo, e que deixa aqueles que por ele passam semi-mortos. Mas esse prazer vulcânico, que muitos pensam ser a coisa mais importante, como se fosse o objetivo do sexo, para mim é semelhante aos três ruidosos acordes ao fim de uma sinfonia. Grandiosos, fantásticos, mas eles anunciam o fim da brincadeira. Há mesmo casos de os tais três acordes acontecerem mal a sinfonia começou. Não vejo vantagem nisso, embora os galhos e as galinhas talvez sintam o contrário. Vou mesmo é o bolero de Ravel, que vai devagar, num crescendo e demora para terminar. Os órgãos do sexo tornam possível uma brincadeira entre os dois parceiros. Brincadeira, sim. Cada corpo como um brinquedo. Brinquedo porque o outro brinca com ele. Brincar é divertido, dá prazer, traz alegria. Quando um parceiro sente que o seu corpo é como um brinquedo que ele oferece ao outro, é como se o outro lhe dissesse: o seu corpo é um lugar de alegrias para mim. E sobre isso, aconselho sacerdotes, pastores e líderes espirituais a fazerem sermões e meditações sobre o Cântico dos Cânticos. Esse livro sagrado deveria ser o primeiro a figurar em qualquer bibliografia de educação sexual, porque educação sexual começa com poesia, não com anatomia e fisiologia. E esse é um livro que está no meio da Bíblia e que fala das coisas de uma maneira que também pode ser vista. Assim, dentro de um erotismo elevado, não grosseiro, mas belo, com poesia. Mas o corpo é um brinquedo brincante. Brinquedo que também brinca com o corpo do outro. E essa brincadeira, entre os dois parceiros, termina com a união dos dois. Está escrito no livro do Gênesis: e serão ambos uma só carne. A experiência da união dos corpos é para ser uma vivência de prazer e alegria. Mas mais do que isso, é uma experiência metafísica, como se naquele momento a gente retornasse à condição a que os inventores de mitos deram o nome de androginia, o masculino e o feminino unidos, em comunhão, num momento de incandescência erótica. Essa experiência ela pode ser representada matematicamente. Com dois, se faz um. Esse no lugar do amor, do prazer. Mas o sexo também tem uma função útil, como cada órgão dentro do corpo. Com os órgãos sexuais se fazem criancinhas. Nos tratados de medicina, que por serem científicos não conseguem falar de prazer e alegria, os órgãos do sexo são definidos exclusivamente em função da sua utilidade, aparelho reprodutor. Algumas religiões, achando que o prazer sexual foi invenção do diabo, não acreditam que Deus nos dá prazeres. Acham que sexo é só aparelho de reprodução, que o prazer é uma fonte de pecado. Prefeririam sexo por dever e não por prazer. A produção de novos seres humanos é coisa importante, até necessária, porque se isso não acontecesse, a humanidade acabaria. Um filho é como uma garantia de que, de alguma forma, haverá alguém para tomar conta das coisas que a gente ama depois que a gente se for. Matematicamente, essa função de reprodução pode ser assim representada: com dois, se faz três. É isso, viram como é simples? Sexo não é complicado. Complicados são os pensamentos dos seres humanos sobre ele. Os homens, por razões que eu não entendo,
passaram a considerar o sexo uma coisa vergonhosa. Segundo os textos sagrados já citados, a primeira consequência da indigestão que Adão e Eva tiveram depois de comer uma fruta proibida foi que os seus olhos sofreram uma perturbação e aquilo que tinha saído lindo das mãos do Criador ficou repentinamente digno de vergonha. Se cobriram com tangas de folhas de figueira porque tiveram vergonha da nudez. Voltaremos ao paraíso quando pudermos contemplar o corpo da mesma forma como o Criador o contemplou. Isso é algo que pode acontecer, de forma efêmera muitas vezes, quando duas pessoas que se amam brincam sexualmente uma com a outra. Bom, para mim, esse é um cara genial que consegue colocar em imagens algo, né? Claro que não necessariamente a gente vai simplesmente ler isso, mas a gente pode se inspirar por imagens como essas. Vocês vão receber essas e outras para compor um repertório, tá? Mas o importante é o espírito dessa fala. Como que a gente, sem faltar com a verdade, pode usar poesia, pode falar de uma maneira bela e pode tocar naquilo que é sagrado. O mais importante quando a gente for dar referência é que eles possam, embora sejam coisas distintas, ter a referência do sexo que pode ser tá a serviço dessa experiência que busca o afeto, o amor e o expressa. Então, em tempos antigos, quando seres humanos, né, buscavam essa experiência e a celebravam dentro de uma relação e a sacramentavam, ela também era uma relação celebrada de uma forma trimembrada, como nós reconhecemos dentro da pedagogia Waldorf, que está fundada na visão antropológica antroposófica, né? O ser humano de corpo, alma e espírito. Então, o amor carnal se expressa através do sexo. Mas a gente pode estar destinado a algo muito maior do que só isso. Esse amor pode ser a expressão do enlace de duas almas, de dois espíritos. E o amor entre almas é aquilo que se expressa na amizade, na parceria, na aliança, no companheirismo. E, além desse, há um amor espiritual, aquele que não pede nada para si, mas quando eu quero ser para você, quando a minha presença eu quero oferecer para que te ajude a realizar o seu próprio destino, para que você possa alcançar a expressão mais sublime do seu ser, para que você se transforme no rei ou na rainha que você pode ser. Então, antes, esses casamentos eram assim celebrados com o vinho dos amantes, o vinho que embriaga como prazer, né, do corpo. A aliança, e ela trazia o nome do parceiro, né? Porque ela é desse pacto, desse companheirismo, da amizade e do amor entre almas. E a coroa, né? Não não a coleira, né? Porque não se trata de possuir alguém, mas de desejar que o outro se eleve à expressão máxima e sublime do seu próprio ser. Então se coroava, se trocava alianças e se tomava, se brindava, né? Mas cada um tomava da sua taça, não é? Então eles se enlaçavam, mas cada um tomando da própria taça. Então há imagens muito belas a partir das quais a gente pode falar dessas coisas, né? Agora, quando falar, como falar, isso depende muito dos sinais que a gente também reconhece. Certamente a orientação para menarca, para ser menarca, isso tem que vir antes que aconteça. Então, à medida que a gente percebe os sinais corpóreos de transformação, a gente vai sondando. A gente joga uma isca, mordeu, porque nem sempre eles vão vir com as perguntas para nós. Então, nós também temos que ter essa sensibilidade e a gente vai se aproximando. É muito importante que antes de chegar a esse momento, a gente cuide de ter também com eles um canal de diálogo aberto. E o que que constrói isso? É a gente, primeiro, se mostrar disponível internamente, sem qualquer crítica ou julgamento ao ser. A gente pode, às vezes, manifestar algo por um ato, mas vocês perceberam como a gente precisa distinguir um do outro?
Porque um ato, e um ato que pode ser, às vezes, inadequado, não define a pessoa. É um recorte da sua expressão. Mas julgar alguém por algo que faz, ou fez, ou diz, é reduzir a grandeza deste ser espiritual e encapsulá-lo, né? Confiná-lo nos limites de um possível erro. Então, os jovens, sobretudo nessa hora, eles estão bastante vulneráveis. Embora eles possam assumir posturas às vezes prepotentes, eles estão bastante vulneráveis. Nós precisamos nos tornar vulneráveis também. Ou melhor, tornar-se não, porque nós somos também. Nós precisamos assumir a nossa vulnerabilidade e nos fazermos pequenos, porque é difícil você trazer algo aonde de um lugar da sua vulnerabilidade para alguém que te parece tão grande. Então, às vezes é mais fácil a gente se abrir e contar algo do que foi com a gente, que isso autoriza o outro a se abrir também. Então, quando a gente abre um pouco desse lugar da gente, às vezes o outro se sente mais convidado a também se aproximar e se colocar. Faz sentido para vocês? Então, essas seriam, vamos dizer, algumas dicas, né, para a gente ir observando. Em relação à dimensão dos ritos, eu vou enviar para vocês sugestões e possibilidades, tá? Nós já fizemos isso em várias classes, em algumas escolas Waldorf, as dos meus filhos vivenciaram isso porque a gente sugeriu e implementou. Nós fizemos um rito particular para as meninas com suas mães, um rito particular para os meninos e os seus pais, ou mentores. Às vezes, um pai não está presente, mas tem um padrinho ou tem uma referência masculina e alguém que se empresta para estar nesse lugar, né? Enfim, eu vou só passar rapidinho sobre isso, mas a justificativa é sobretudo essa, né? Se a gente não entregar para eles também algo que os ajude a se conformar a esse novo período de desenvolvimento, e se a gente não fizer isso que vai ao encontro de uma maneira intencional e amorosa, e os assimila dentro da comunidade, então essas forças neles vão buscar vazão de outra forma, e muitas vezes transviada. Então há esse provérbio africano que diz que se o fogo que arde no íntimo dos jovens, agora vamos começar a ver esse fogo das paixões, né? Então, se o fogo que arde no íntimo dos jovens não for intencional e amorosamente adicionado, assimilado, integrado ao coração da comunidade, eles queimarão as estruturas da cultura apenas para sentir o calor. Bom, então, com a puberdade, a gente adentra esse novo setênio, ou esse novo período que a gente vai chamar da adolescência. Nesse âmbito corpóreo, a gente já viu, amadurecem os órgãos reprodutores. Também é impulsionado o último estirão que vai nos levar à estatura final e a diferenciação sexual. No âmbito anímico, de um lado, pela emancipação desse corpo de desejos, vão surgir anseios novos, e o principal deles vai ser um anseio por liberdade, por autonomia. E também a capacidade para um pensar intelectual, que ainda não existia. Eles vão começar a ter à sua disposição a capacidade de formar um juízo próprio. Mas essa capacidade ainda não está madura, ela precisa ser nutrida e estruturada, né? Então, com esse anseio de autonomia, muitas vezes eles vão querer se desvencilhar dos laços com pai e mãe. E quanto mais a gente tentar reter, mais eles vão querer fugir, escapar. Então, se a gente puder acomodar, né, e compreender e aceitar esse anseio que é legítimo por autonomia e apoiá-lo dentro dos limites que eles também são capazes de sustentar, então haverá muito menos atrito, será uma fase muito menos turbulenta, né? E a gente vai manter um canal de diálogo desde que a gente seja para eles também autêntico. Porque no âmbito espiritual surge neles agora a disposição para a verdade. Então, não é que eles sejam contestadores a priori, né? Mas se eles encontram mentira e falsidade, incongruência moral, eles se sentem traídos. E aqui
que é uma fala do Rubem Alves também, ele diz: olha, se você ainda não se deu conta disso, o adolescente não está interessado em fazer a coisa certa, está interessado em fazer a coisa dele, por esse anseio de autonomia. E se você disser, mesmo que seja razoável, racional, aquilo passa a ser coisa do pai e da mãe. E aí, por uma necessidade de se diferenciar e manifestar que tem vontade própria, né? Ele não vai fazer aquilo que você determinou como certo, porque isso seria confessar uma condição de dependência, de inferioridade. Para ele isso é insuportável. Então ele vai se sentir compelido a fazer o contrário. Não sei se o contrário, mas diferente com certeza. Então esse é o momento em que para a gente manter a relação e o diálogo, a gente não pode ser doutrinário, autoritário e nem dar sermão. Se fizer isso, perdeu de partida. Agora, se eu for autêntico, se eu propuser perguntas, se eu me iniciar nessa arte de fazê-los, né, dirigidos pelas perguntas, a conduzir sua atenção a determinados aspectos que a gente pode explorar a partir da própria história, a partir de histórias de outros. Dentro das narrativas no currículo Waldorf, esse é o momento em que o que tem apelo são as biografias. Eles chegaram na Terra, estão amadurecendo os órgãos mediante os quais a gente vai imprimir nossa marca na Terra. Os membros, o nosso fazer e os filhos que a gente deixar. Não só os filhos que a gente tiver através do corpo, mas os filhos do próprio espírito que a gente vai deixar com que a gente pensar, disser, realizar através dos nossos membros, né? Então, esse é o momento que eles se tornam cidadãos terrenos, né? E com isso, eles ainda não têm, ainda não conceberam a si mesmos como caráter, como um eu, como personalidade. Então, eles vão se desvencilhar à procura da própria identidade. Eles vão entrar um período de, de pré-natal do eu, a gente pode dizer assim, né? Então, para a gente conservar a proximidade, se a gente tentar reter, se por ansiedade e medo nosso, né, a gente quiser impor determinados limites, a gente vai perdê-los. E transgressões vão acontecer. De toda forma, alguma vai acontecer, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado de conter aquilo que pertence unicamente à nossa ansiedade e acompanhar, mas pactuar, condicionar, né, os limites à medida de responsabilidade que eles já são capazes de manifestar. A palavra responsabilidade tem a ver com isso, a habilidade de responder pelos próprios atos. Vocês já receberam, em um arquivo que eu mandei, um pequeno excerto de um dos livros que é uma das melhores referências sobre o que dizer, quando dizer, como transmitir valores, como a gente ajudá-los a criar autodomínio em relação à sensualidade, a, a, enfim, aos desejos e apetites carnais que vão aparecer, né? Como lidar com isso, mas de forma a serem eles os senhores de si mesmos, né? Então, dentro desse texto, vocês vão ver num excerto algo que vai dar para vocês uma espécie de checklist, onde vocês vão sondando, né, através de perguntas, até onde eles dão conta. Com o cuidado de que, quando eles estão na gangue, a gangue é soberana. Coisas que às vezes eles não fariam sozinhos, muitas vezes, para se sentirem pertencentes, eles podem violar a si próprios. E às vezes eles passam por cima de algo que eles não fariam entregues a si mesmos, né? Então é importante a gente levar em conta tudo isso, tá? Essas são indicações bem importantes da gente ter em conta para manter o relacionamento com eles próximo. E aí, essa polaridade que emergiu, a gente precisa falar dela bem brevemente. Eu normalmente abordo isso com eles através de uma imagem dessa canção. Talvez vocês conheçam Nascente, do Flávio Venturini, cantada lindamente pelo Milton Nascimento. Essa canção fala do alvorecer de um dia. Clareia amanhã, o sol vai esconder a clara estrela. Ardente pérola do céu refletindo teus olhos. Está se referindo ao sol, né? A luz do dia que emana desse sol, a contemplar teu corpo sedento, louco de prazer,
e desejos ardentes. Vejam só, a gente vê que a criança é um ser ainda muito mais celeste. Lembra quando a gente falou da primeira infância? As crianças ainda estão numa unidade com o entorno, com a natureza, com os outros. Mas agora eles se tornaram cidadãos terrenos. Então, nasce um novo dia, desponta uma nova consciência mais lúcida e intelectual. Isso é semelhante ao nascer do dia, que então apaga da visão as estrelas do céu. Obviamente, as estrelas não sumiram. Aquilo que eles eram quando criança, aquele estado de graça, de inocência, de pureza, aquilo era neles, mas não era deles, apropriado como uma conquista deles mesmos. É algo que ressoa da nossa espiritualidade mais elevada e que então submerge. É como o apagar das estrelas no céu quando o sol nasce. E aí surge a consciência terrena, essa nossa consciência de personalidade. Ao mesmo tempo que surgem os desejos lá embaixo, né? Esses desejos, o corpo ardente. Então é lindo que essa música, eu não sei o quanto quem a escreveu tinha essa intenção e consciência, mas ele desponta essa polaridade, né? E através dessa polaridade a gente percebe o seguinte. Agora vou voltar lá para a imagem. Se vocês olharem a consciência do intelecto que surge, ele está relacionado sobretudo com a cabeça. A sexualidade vai ser vivenciada a partir dos órgãos sexuais dentro da esfera metabólica e motora. Então, com ela tem a ver a força da volição. E a vontade em nós se expressa com calor, com força de empreender, de realizar, mas ela não está vinculada à consciência. Então tem vida e criatividade, mas não tem consciência. Enquanto que na cabeça tem consciência, mas está ligada a processos de morte. Aqui tem que haver catabolismo, né? O tempo todo. A gente desgasta para gerar consciência. E aí, como é que essa consciência se manifesta? A consciência intelectual analisa, ela discerne. Discernir é separar. Para ela funcionar bem, a gente tem que estar com uma certa distância para ter clareza e objetividade. Quando a gente está muito imerso em alguma coisa, a gente não a compreende, né? A gente fala que está em confusão, confuso, fusão, imerso. Estou mergulhado, não tenho clareza, né? Eu preciso ter a cabeça fria. E aí a consciência desperta. No outro polo é exatamente o contrário. A ânsia é por unir, por fundir, por interpenetrar. É cheio de calor e vitalidade. E aqui não tem análise, tem síntese. Aqui a gente pode gerar um novo ser a partir dessa interpenetração. E aqui está num estado de sono. Então, o ideal seria que esses dois polos, a partir do momento que eles emergem, pudessem ser trazidos ao encontro um do outro. Que cada um deles pudesse não experimentar a sua própria qualidade e vazar isso, né, de uma forma assim indiscriminada, porque aí a gente teria uma espécie de ou prepotência, né, achar que já sabe tudo e muitos adolescentes assumem essa postura, né? Eles acham que já pensaram a coisa inteira por si mesmos e que as advertências que outros fazem, que isso para eles nunca vai acontecer, né? Então pode surgir a prepotência de um lado e pode surgir essa outra armadilha de ficar refém de todo e qualquer desejo ou força de atração que for suscitada, né? Por apelos instintivos. Então, se a gente puder produzir uma situação onde esses dois polos, ao invés de se experimentarem na sua qualidade própria, podem se autoabnegar e se fecundar mutuamente no coração, e há uma forma de fazer isso, então eles se reencontram mais tarde numa forma mais elevada de ser. Então, vejam, a gente pode conceber ideias e conceber uma criança. Para vocês verem como esses dois polos, eles se pertencem. E, no fundo, eles surgem juntos, não só na adolescência,
Mas quando a gente estava lá no ventre materno, foi quando a genitália recebeu um impulso de diferenciação que também se diferenciaram na cabeça, no cérebro, as primeiras estruturas que vão compor esse órgão mediante o qual a gente vai poder pensar. Então, o Steiner diz assim: se a gente não conseguir suscitar o mais intenso interesse pelos enigmas do mundo, pelas dores e necessidades do mundo, quando estas forças se tornam disponíveis, elas então se metamorfoseiam. Essas forças são essas forças da cabeça e as forças dos órgãos reprodutores, esses dois polos. Então elas se metamorfoseiam naquilo que hoje a gente observa nos jovens. Elas se transformam em algo instintivo que segue em duas direções. Uma primeira com sede de poder, que foi o que eu falei de pré-potência, né? E o segundo em erotismo grosseiro. E a tragédia a esse respeito é que mesmo o pensamento educacional moderno assume que essa sede de poder e esse erotismo são traços naturais do desenvolvimento humano da puberdade em diante. E ao invés de percebê-los como fenômenos subordinados, produzidos pela metamorfose de forças que, se forem corretamente conduzidas, até os 20, 21 anos, deveriam seguir um curso totalmente diferente. Então, quais são as indicações que ele dá para a gente levar a esse encontro no coração? Então, o que se desenvolve nos jovens, justo nessa idade, não é de todo diferente da experiência da dor. Quando a gente adolesce, quando surge a puberdade, a gente recapitula aquilo que nas imagens místicas do Gênesis a gente tem na queda do paraíso, né? Então, ali é quando penetra na evolução da humanidade a possibilidade da dor, a possibilidade de adoecer, a possibilidade de errar e se desviar, né? E de fato é assim que o processo de aprendizado para se acomodar aos efeitos desse corpo dos desejos que nasce e que se evidencia através desses dois polos, com essas duas capacidades. Então, para acomodar os efeitos desse nascimento, à medida que ele estabelece a sua atividade independente dentro do corpo físico, realmente produz uma espécie de dor contínua, uma dor mansa, que os adolescentes sentem como uma espécie de angústia, e cuja consciência imediatamente leva o indivíduo a se preocupar consigo próprio, a não ser que a atenção dele seja absorvida por algo fora. Então, do mesmo jeito como a gente falou daquela explosão de energia que deveria ser captada, né, para desafios na natureza, né, para usar isso de uma forma construtiva e criativa, aqui o interesse do jovem deve sair dele mesmo e deve ser levado ao encontro de causas sociais. Quando eu posso tomar ideias, eles estão procurando a verdade. Quando eu posso, junto com eles, chegar a intuir uma ideia verdadeira e então empregar a vontade para realizar essa ideia no mundo, essa ideia se torna uma causa, um ideal. E nisso eles aprendem primeiro esse amor fraterno, esse amor universal, antes de poder vivenciar o amor entre duas individualidades. E a deles ainda nem nasceu, né? Então, aqui eu vou simplesmente passar por diversas referências que vocês vão receber, tá? Sobre a questão da sensualidade, sobre como falar, sobre quando, né? Sobre esse é um grande educador sexual, o Alvernach, e ele vai trazer reflexões que servem tanto para a gente, como para a gente se inspirar para se comunicar com eles. Qual que é a sua pegada sexual? E isso é muito importante porque a autoeducação é sempre, a gente queira ou não, o fundamento a partir do qual a gente vai comunicar o que quer que seja. Se a gente não tomar isso intencional e conscientemente, se a gente não revisar nossa própria história e fizer sentido das experiências que a gente viveu no nosso despertar da sexualidade, as referências que a gente teve, como elas foram elaboradas ou não, como isso impactou, como isso condicionou a nossa postura e comportamento, nós não seremos capazes de estar perante eles e comunicar algo que seja ou confirmatório do que a gente sim quer transmitir, ou
o resultado de um trabalho que a gente queira fazer de transformação em si mesmo, né? Esse é um excelente livro, hoje já existe em português. Eu traduzi vários trechos dele e trabalho com jovens. É um livro onde se explora relações entre espiritualidade e sexualidade, do Rob Bell, que é um sacerdote e é um grande comunicador. Eu queria trazer para vocês essa imagem que o Steiner traz, e talvez já ir finalizando, ele diz: a alma é como uma abelha que voa por sobre os campos em busca do néctar e que o traz de volta. Aqui na terra, a alma procura o néctar da vida que após a morte ela oferece no altar do divino. E sem a vida no âmbito do sensual, a alma jamais seria capaz disso. Quando o ser humano se encarna e começa a ver, a princípio, ele percebe simplesmente com os olhos. Gradualmente, porém, um gozo espiritual cresce a partir da sua alegria e fruição físicos. Transforma-se em satisfação espiritual. Como há pouco a gente estava falando, no deleite que o Rubens sente quando os olhos dele pousam sobre uma tela de Monet, sobre um espetáculo da natureza, qual possa ser o anoitecer, o nascer do sol, né? Portanto, nós deveríamos deleitar-nos com a beleza do mundo sensorial. Similarmente, também o amor sensual conduz pouco a pouco ao mais puro e elevado amor espiritual. A alma deveria transformar toda a experiência e então elevá-la ao altar da espiritualidade. Pois nada, absolutamente nada, é perdido. A sensualidade é uma escola sem a qual o ser humano jamais chegaria à espiritualidade. A Terra não é um vale de lágrimas, é um lugar de encontros. E seres humanos são como os mensageiros, anjos de Deus, segundo a Bíblia, enviados para reunir mel. E com isso eu entendo que o estar não está negando, né, e nem negando a sexualidade, nem o prazer, nem os desejos, mas está exortando a gente a reconhecer que isso é parte da nossa condição humana terrena e ela pode ser dignificada. Depende das referências que a gente traz ao encontro deles, começando pelo nosso exemplo, né? E quando é possível refletir, trazer então de uma maneira que seja verdadeira, que seja também bela e, se possível, relacionada ao que de mais sagrado está aí. Porque esses órgãos foram concebidos, de fato, pelos seres que são nossos pais espirituais na Terra, pelos seres que nos dotaram da substância espiritual do eu, esses seres assim chamados Elohim. E a força deles está vinculada a estes órgãos e a força de criar é o que está ali. Então, é, a que uso nós vamos destinar isso depende de como a gente leva essas forças ao encontro no coração. Então, vejam, a educação sexual é muito mais do que a gente falar de anatomia e fisiologia, é muito mais do que prevenir uma roubada de uma gravidez prematura e indesejada ou de uma doença sexualmente transmissível. Na verdade, tem a ver com elevar o calor desse polo ao encontro da luz desse outro. O pensar ilumina, esclarece, não é? E dá ordem, dá critério. Então, se a gente leva a luz do pensar para o âmbito do querer, na expressão do sexo, se a gente leva o calor e a vida criativa na esfera da consciência para o pensar, então o que acontece é que o pensar ganha uma qualidade viva. Ele se torna capaz de prescrutar os segredos da existência para muito além do véu da aparência. O querer sobretudo, o querer do impulso sexual, ele ganha um critério, um valor que o norteia. Então, embora ele possa sentir o desejo sexual por uma mera atração, não necessariamente ele vai dar vazão e vai satisfazer esse desejo, mas pode escolher em que condições, com quem, com que motivo. E então eu posso encontrar aquele ou aquela a quem eu esteja destinada a experimentar como
um parceiro. Um parceiro de descobertas. Não que necessariamente seja o único, pode ser o primeiro, né? Dentro de uma escola onde a gente vai nos encontros se encontrando também a si mesmo. Mas, sobretudo, quando a gente pode ganhar vida no pensar, luz no querer, no meio, a gente vai encontrar a si próprio. E é no pré-natal do eu que eles se encontram quando isso acontece. E conceber-se a si próprio é ter a bênção de poder reconhecer quem eu sou e qual a contribuição particular que eu vou trazer ao mundo. Quantas são as pessoas hoje abençoadas com a graça de poder amar o que fazem e fazer o que amam? Então é muito mais o que está em jogo, vocês percebem? Então o sexo ou a sexualidade tem a ver com isso que desponta junto com ela, quando esse corpo dos desejos nasce, se emancipa e se coloca com suas forças à disposição do nosso desenvolvimento. Então cabe a nós conduzir isso a esse encontro, para que surja um pensar do coração e para que eles cheguem à realidade, né? Coroa na cabeça e se tornem realmente aquilo que eles estão destinados a ser e a viver e a encontrar. Bem, era isso que eu podia trazer para vocês. Acho que a gente não vai ter tempo de abrir para mais perguntas, mas tudo que eu já recebi, eu escrevi. Eu estou enviando para a Thaís amanhã conteúdos como os que vocês receberam, referências, indicações, outros textos para compor repertório. E claro, eu ofereço isso como quem passa com a bandeja. Está servido? Toma daquilo que lhe aprouver. Não tenho a pretensão nem o desejo de convencer ninguém do que quer que seja. Se você sentiu valor, se você se identificou, toma isso, né? E se sirva disso como melhor lhe aprouver. Tá bom? Se não, deixa quieto, deixa na bandeja, ela vai rodar. Quem encontrar valor nisso, toma. Tá bom? Essa é a contribuição que eu tinha para dividir com vocês e agradeço pela participação e a presença. Muito Thaís, obrigada. Que inspirador. Muito bom. Você pode fechar com aquele verso bonito que você abriu para a gente lembrar dele de novo. É uma oração, né? Também para a hora de dormir. Eu acho que eu li uma vez assim. Obrigada. eu não diria que é só para a hora de dormir. Eu acho que ela funciona como uma bênção, né? Bênção vem de Uhum. bendição, bem dizer, boa palavra, bom desejo. E é isso que está nessa oração, né? O que que eu desejo para você, meu filho, minha filha, minhas crianças, meus jovens? Eu desejo que flua em ti a luz do teu próprio ser, a luz do teu ser espiritual, e que ela te possa penetrar. Eu sigo os seus movimentos, né, com cálido amor, e me demoro nos movimentos do seu coração. Que eles te iluminem, que eles te sustentem, que eles te fortifiquem. E eu quero reunir ante os passos que ainda darás na vida os meus mais joviais e amorosos pensamentos, para que eles, unidos à tua vontade vital, permitam que ela se fortifique e assim se encontre por si mesma no mundo. Acho que esse é o desejo que a gente pode ter, né? Que eles sejam aquilo que eles estão destinados a ser, com o melhor das suas forças e que a gente possa colaborar para isso, né? Muito obrigada. Boa noite a todos, a todas. Muito obrigada mesmo. Ah, boa Obrigada. noite. Passa essa oração para a gente também. Vou passar tudo isso, tá? Que lindo, obrigada. Boa noite. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.